Bom pessoal, vamos para mais uma questão do Enem 2020, dessa vez uma questão de magnetismo. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Galera, nós sabemos que uma espira seria mais ou menos isso aqui, ou seja, um fio condutor retilíneo que foi retorcido de tal forma que ele adota esse padrão circular aqui de cima. Uma bobina nada mais que seria que o conjunto de várias espiras. Não se esquece desses fundamentos. E o enunciado faz uma referência ao fenômeno da indução eletromagnética. Imagine que aqui nós tenhamos um ímã. Como a gente sabe, um ímã possui a bipolaridade, né? Um polo norte e um polo sul. E como a gente sabe, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul estão associados à geração de campo magnético. Então, se a gente considera o Sul, a gente pega as linhas de campo entrando neste polo, e quando a gente pega o Polo Norte, nós percebemos que as linhas de campo magnético divergem deste polo, beleza? Se nós mantivermos esse ímã parado, o fluxo de campo magnético vai ser constante. Veja que uma parte desse fluxo vai passar por essa espira, beleza? Porém, algo interessante acontece quando nós passamos a movimentar esse ímã, seja fazendo um movimento de vai e vem na horizontal, seja mexendo também na vertical, ou até mesmo fornecendo uma certa rotação. A movimentação do ímã, pessoal, vai fazer com que o fluxo de linhas de campo que passam pela espira seja alterado. E essa variação de fluxo magnético vai fazer com que apareça nessa espira uma corrente elétrica que a gente chama de induzida. É como se a oscilação desse campo magnético forçasse a aparição de uma corrente elétrica aqui. Por exemplo, quando a gente leva esse ímã para a esquerda, a gente nota aqui uma corrente elétrica no sentido anti-horário, contra o sentido do relógio. E como aqui a gente pode aplicar a regra da mão direita, a gente percebe que esse carinha também vai ter a criação de um campo magnético próprio. E veja que, quando nós fazemos uma maior oscilação do ímã, né, que é a fonte indutora, nós percebemos que essa corrente aumenta de valor. E veja, para a corrente elétrica aumentar de valor, é necessário que a gente aumente a diferença de potencial. Então essa seria a relação entre a indução eletromagnética e a DDP que foi mencionada no texto. Conforme a gente faz o fluxo variar, o fluxo de campo magnético, a gente consegue pegar aqui DDPs cada vez maiores. Voltemos aqui para o enunciado. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do ou do aumento da. Galera, essa questão tem um método bem prático para a gente resolver. Quando a gente fala em indução eletromagnética, a gente fala na lei de Faraday-Newman, que é a seguinte: a força eletromotriz, que pode ser interpretada como a DDP que o enunciado falou para a gente, vai ser igual ao módulo da variação de fluxo magnético
sobre a variação de tempo em que nós temos essa variação de fluxo. Beleza? Veja que o nosso objetivo é aumentar a DDP. Foi isso que o operador percebeu na situação. Veja que para esse objetivo nós temos duas maneiras diferentes de se chegar lá. A gente pode fazer uma maior variação de fluxo magnético, então de alguma maneira variar esse ímã, por exemplo, variar sua posição, variar sua direção, variar sua velocidade em relação às espiras e às bobinas, né? Ou a gente pode também fazer o seguinte, a gente pode reduzir o tempo dessa variação. Ou seja, a gente pode agitar esse ímã com mais velocidade, porque aí a gente vai reduzir o tempo e, consequentemente, a gente vai aumentar a DDP desejada. Eu vou mostrar para você qual é a alternativa verdadeira e depois a gente vai sair justificando as outras, beleza? Através dessa análise que a gente fez, a nossa resposta seria a letra D de diarreia, por causa do aumento da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular. Vê só qual é a sacada. Ele fala para aumentar a rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas. Ou seja, se eu estou aumentando a rapidez, eu estou reduzindo o tempo de oscilação. E isso provoca realmente um aumento de DDP. Tá tudo de acordo com o que a gente viu, né? E o que é que ele faz para alcançar esse objetivo? Ele aumenta a velocidade angular. Galerinha, se eu girar esse ímã mais rápido, então realmente esse fluxo magnético vai ter uma variação mais considerável, porque será dada em um intervalo de tempo mais curto, e isso vai aumentar a nossa força eletromotriz. Então, realmente, a resposta seria a letra D de diarreia. Eu gosto de mostrar a alternativa correta nesse tipo de questão, porque essa questão não é nenhuma novidade para o Enem. Outras questões já envolveram o mesmo conceito. Então, a gente pode dizer que é uma questão já clássica, né? A letra A diz o seguinte: o aumento do intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas. Não tem nada a ver com o tempo de imersão no campo magnético externo. Tem a ver somente com a variação do fluxo, tá? E aí ele fala por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador. A gente viu que a gente tem que aumentar a velocidade, né? Porque aí a gente teria uma variação de fluxo maior. Vê bem, a letra B diz: o aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Não, eu não tenho que aumentar o fluxo magnético, eu tenho que fazê-lo variar de alguma maneira, né? E para isso a gente mexe lá no ímã, que seria a fonte externa, ok? A letra C fala: aumentar a intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de uma aplicação de campos magnéticos mais intensos. A letra C fica meio estranha porque ela não propõe como é que a gente faz isso, né? É tipo, a solução é a solução, mas eu não vou mostrar como é que eu chego lá, né? E além disso, é aquilo que eu falei. Você não precisa mexer na intensidade do campo magnético, porque beleza, você aumenta. Mas se você aumentar e você deixar num valor fixo, você não tem variação. E eu preciso dessa variação para obter essa DDP, né? Essa força eletromotriz induzida via indução eletromagnética, tá? Então não adianta você aumentar a intensidade do campo magnético se você não fizer com que ele varie depois desse aumento, tá bom? A letra E de ebola fala na resistência interna do condutor, que constitui as bobinas por meio de um aumento na espessura dos terminais. Galera, aumentar a resistência interna vai fazer com que essa corrente viaje aqui com mais dificuldade. Isso aqui vai contra o princípio da gente aumentar a DDP, né? Que vai produzir ali correntes mais violentas, digamos assim, e um fluxo magnético induzido também mais intenso, ok? Então, realmente, a nossa resposta seria a letra D de diarreia.
É isso, galera. Até a próxima questão.